Bem, meu nome é Otávio Nunes, eu primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é a segunda oportunidade que eu tenho de participar da jornada de Supply Chain, junto com o pessoal do Embras, que já somos amigos já. Procurei preparar aqui, me organizar aqui em casa, eu só não combinei muito bem com o meu vizinho aqui de cima, talvez vocês ouçam alguma empilhadeira, alguma furadeira aí, mas tentei combinar com a família, com o cachorro, com a sala, só com ele que eu não combinei, mas acho que vocês não vão procurar ouvir. Bem, eu fazendo uma pequena apresentação, eu já trabalho há 20 anos com supply chain, então eu comecei como programador de produção na PO Legrand, isso como estagiário, já no final do século passado, passei pela Dupont, que depois se tornou Axalta, onde trabalhei quase todas as cadeiras de supply chain. Então, trabalhei com planejamento, logística, melhoria contínua, e depois para compras, e vão fazer agora 4 anos que estou na Gomes da Costa, aqui em Santa Catarina, trabalhando, a gente fala de compras estratégicas, mas a gente tenta trabalhar com projetos na cadeia de suprimentos como um todo, focado em qualidade, comércio exterior, negociação e planejamento, junto com o time de S&OP. Então, esse aqui é um pouquinho do meu currículo. Eu gostaria de falar um pouquinho do grupo que eu trabalho. Então, a Gomes da Costa, ela pertence ao Grupo Calvo. O Grupo Calvo, ele é um dos maiores grupos de pesca, de pescados do mundo, é um grupo espanhol, que ele tem uma forte presença na Europa, na Ásia também, e no Brasil nós temos a marca Gomes da Costa, nós temos fábricas em El Salvador, fábricas na Costa Rica, na Espanha, e aqui em Santa Catarina temos 3 unidades Fabris, das quais eu trabalho em uma delas, e a nossa área de compras abastece todas essas 3 unidades que temos aqui em Santa Catarina, mais um centro de distribuição. No Brasil, a Gomes é líder de pescados, acredito que vocês conheçam aí, principalmente pela sardinha e o atum, mas ela é uma gigante, né? Então, é uma empresa que tem no grupo cerca de 4.500 colaboradores, sendo que 2.200 estão no Brasil. É um grupo aí de cerca de 600 milhões de euros, isso aqui são números de 2019, o reporte de 2020 oficial não saiu, mas é um grupo que tem investido muito em pesca sustentável, é um grupo que tem trabalhado muito forte para que a pesca, que é um alimento super essencial, principalmente na Europa e na Ásia. No Brasil, o brasileiro ainda come muito pouco peixe comparado com eles, mas que tem a sustentabilidade no negócio, não só nos processos, mas também na sua pesca, é um grupo que preza muito por isso. Ela está presente aí, como eu disse, em vários mercados, muito forte aqui na América do Sul, Europa, Estados Unidos e China, e hoje a gente tem fornecedores aí de quase todas as partes do mundo, onde a gente tem algum tipo de relação. E aqui, só para finalizar um pouco da apresentação da companhia, nós temos alguns produtos, né, o mais conhecido é atum e sardinha, mas a Gomes tem patês, tem saladas, tem azeite. Então, eu tenho certeza que você já viu na gôndola do mercado onde você passa toda semana. É uma empresa que tem uma forte presença, cerca de 80% dos lares brasileiros chegam a algum produto da Gomes da Costa pelo menos uma vez por ano. É um número muito expressivo, onde a gente tem muito orgulho de participar. Bem, antes da gente falar da gestão de fornecedores, o que eu sempre gosto de frisar é que nós fazemos parte de uma estratégia de compras. Há cerca de 4 anos, nós desenhamos uma estratégia de melhorar os nossos processos de supply como um todo, basicamente com três grandes blocos, que eram gestão de pessoas, melhoria de processos e gestão de fornecedores. Então, o que eu vou compartilhar com vocês foi um desenho que nós fizemos há cerca de 4 anos. Em 2017, quando eu cheguei aqui, nós desenhamos uma estratégia onde a gente queria ter uma gestão muito mais estratégica dos nossos fornecedores, e não somente uma gestão comercial. Então, esse é um dos pilares, como os outros, mas a gente não conseguiria fazer isso sem algumas plataformas essenciais, como todo o time de compradores que nós temos, toda a nossa estratégia de pessoas, nossa melhoria de processos, nossas plataformas
de compras que nós temos também. A gente procura muito trabalhar com conceitos Lean aqui, onde a gente sempre está na parte de cima do Value Stream Map, né? Esse aqui é muito conhecido. Então, a nossa ideia era trazer uma gestão melhor para essa parte de cima do Value Stream, que é onde, basicamente, nós temos o fluxo de informação. Porque, basicamente, o que nós trabalhamos é fluxo de informação. E nós começamos lá em 2017, eu vou dar aqui um resumo um pouquinho, depois eu vou entrar nos detalhes, mas em 2017, quando começamos esse projeto, nós só avaliávamos 40 fornecedores diretos e a cada 6 meses, basicamente para tentar cumprir o requisito de ISO 9000, como a maioria conhece, e desde então começamos uma série de ações onde nós tivemos uma revisão de política de fornecedores, incluímos fornecedores de serviços de transportes, criamos um comitê de qualidade de fornecedores, passamos a medir os fornecedores, não somente, aqui era medido somente reclamação, passamos a medir os fornecedores não só por reclamação, mas por entrega, por auditoria, incluímos critérios de sustentabilidade, de responsabilidade social nas avaliações, passamos em 2019 a uma auditoria mensal, ou seja, hoje nós temos cerca de 250 fornecedores que recebem as suas avaliações mensalmente, mas a gente fazia tudo no Excel. Então, 2018 e 2019 foi muito Excel, muita planilha, e a nossa ideia era realmente automatizar, porque era muito e-mail que vai e que volta, muitas vezes tinha um delay de informação, o fornecedor mandava num formato, a gente tinha que tabular, jogar para o outro. Então, a nossa ideia era, junto com essa visão de longo prazo que nós temos, era tentar fazer com que o processo fosse mais lean, que o processo fosse mais automático, onde o fornecedor pudesse ter visibilidade e a gente pudesse fazer uma gestão muito mais proativa do processo. Então, começamos entre 19 e 20 uma automação desse workflow. Nós passamos realmente a reportar através dessa plataforma que eu vou mostrar logo em seguida, e nós fizemos um fechamento, que eu vou mostrar um pouquinho alguns detalhes, da nossa primeira convenção de fornecedores do Gomes da Costa, que para o nosso mercado, para o nosso segmento de pesca, para o segmento de alimentos, é algo que não é tão comum. Eu trabalhei no automotivo muitos anos, e isso era muito comum lá, mas a gente procurou trazer para cá, chamar os fornecedores, reconhecer os fornecedores que se destacaram e também passar a nossa cultura, a nossa estratégia para onde tínhamos, mas era tudo no Excel. A gente tinha muita pessoa metendo a mão aqui, tentando fazer da sua melhor forma, só que era algo muito custoso, né? Então, o que nós fizemos? Aqui é um quadro um pouquinho parecido, mas com mais alguns detalhes. O nosso IQF, ele, na época, lá em 2017, eram só 40 fornecedores e nós tínhamos uma nota de 75%. Então, um fornecedor, se ele atrasasse ou ele errasse para mim 25%, a gente estava feliz com ele. Em 2018, a gente passou a semestral, incluímos dobramos o número de fornecedores avaliados. Em 2019, colocamos mais serviço e transporte, como eu mencionei, e incluímos mais auditorias e o TIF, ou seja, a gente passou a fazer auditoria no fornecedor e incluir isso na nota dele, e aumentamos para 130 fornecedores. Em 2020, fechamos com 150 e hoje já passamos de 200. Esse aqui é um quadro até. A nota agora, estamos passando para 90%, uma nota mínima, mas tudo isso aqui era feito num grande Excel, né, numa série de planilhas que funcionava, mas o desgaste era muito grande. Então, foi aberto um projeto, onde a gente quis pegar todo esse conceito, né, essa nossa estratégia de chegar lá na raiz do fornecedor e desenvolver um processo onde a gente pudesse realmente ter a real temperatura do que estava acontecendo do outro lado, porque o que acontecia muito, e eu sei que acontece em muitas empresas, eu, como gerente de compras, chegavam na minha mesa e falavam assim, olha, Otávio, o fornecedor é ruim. Ah, não, ou ao contrário, né? Não, esse fornecedor é muito bom. Mas a gente não tinha muitos dados para dizer isso ou não. Então,
nós tínhamos muita percepção subjetiva, muita percepção de quem estava no dia a dia, e nem sempre aquilo era verdade. Quando nós começamos a colocar esses processos, a gente começou a ter duas surpresas, né? Primeiro que aquele fornecedor que parecia tão bom, a gente viu que não era tão bom assim. E aquele fornecedor que reclamava, a gente começou a ver que ele não era tão ruim assim. Então, a gente começou a tirar do processo toda essa parte subjetiva, sentimental, toda essa parte emocional que muitas vezes tem na relação com fornecedores. Porque a área de compras, ela faz a parte comercial, mas geralmente a empresa inteira lida com fornecedores. Então, para a gente chegar em desenvolver um processo de gestão, a gente teve que juntar um time com todo mundo que tinha algum tipo de relação com fornecedores. E a primeira coisa que nós fizemos foi determinar quais eram os gestores de contrato de cada fornecedor. Isso talvez, eu não sei como é na empresa dos que estão me assistindo aqui, mas aqui tinha uma dúvida muito grande, tinha alguns pontos cinzentos. Então, eu tenho um fornecedor, deu problema, quem cuida daquele fornecedor? Quem é o responsável para cuidar do plano de ação, fazer isso acontecer? Quando nós tratamos de serviços, principalmente, você pode negociar, você pode ter uma área de qualidade, só que você tem uma área de RH que cuida dos seus serviços, você tem uma área de engenharia que cuida dos seus serviços, você tem uma área de logística que cuida de serviços de transporte, de centro de distribuição. Só que quando dava problema, as pessoas, olha, esse cara é ruim, ou esse cara não presta. Geralmente entram em contato com a gente para falar que o negócio não está legal, né? E esse fornecedor, compras, às vezes, tinha que talvez tomar uma ação mais assertiva, mais incisiva, mas sem muitos dados ou sem os dados corretos. Então, a gente deu um passo e fez um grande time e fizemos um mapeamento de processo, um PDCA, para implementar um sistema que não fosse simplesmente uma nota para cumprir uma ISO 9000, mas que realmente a gente soubesse aonde é que estavam os nossos calos, onde estão as pedras do sapato, e a gente pudesse, junto com os gestores, fazer um trabalho desse. Não dá para fazer um trabalho desse sozinho, só com uma área de compras, e o grande barato, talvez a parte mais legal desse projeto, foi que a gente tinha times de 20, 30 pessoas trabalhando nele. Nós dividimos esse projeto em fases, então a nossa ideia era primeiro, trabalhar na fase de homologação do fornecedor, então revisar todos os critérios que são necessários para aquele fornecedor estar qualificado para fornecer. Uma segunda fase, como eu comentei, era rever os critérios de performance, e um aprendizado é que os fornecedores, eles não podem ser medidos da mesma forma, então, às vezes, nós temos critérios de qualidade de entrega, mas fornecedores de serviço, por exemplo, como que eu meço uma empresa que fornece refeição com outra empresa que fornece aluguel de empilhadeira, uma outra empresa que fornece algum teste de laboratório? Então, nós investimos muito tempo para desenvolver os critérios para cada fornecedor e cada categoria. Então, hoje, nós temos critérios para serviços, transportes, insumos diretos e insumos indiretos. E isso foi legal, porque era impossível fazer com o time de compra sozinho, foi feito em conjunto com as áreas que estão no dia a dia. E, no final, que era a cereja do bolo, era fazer uma classificação, a gente ter um reconhecimento de quem realmente está trazendo inovação, está sendo parceiro, e puxar um pouco a orelha de quem não está, incluir, inclusive, nos critérios de contratos, que se o fornecedor não andasse na performance adequada, ele poderia sair do nosso pipeline, nosso portfólio de fornecedores. Como eu disse, nós montamos 4 grandes grupos para desenvolver isso, e eu reforço esse trabalho em equipe, que não dá para fazer isso sozinho. Então, nós montamos um time para desenvolver serviços indiretos, outro time para materiais diretos, um time de logística e um time de pescados. A Gomes da Costa é uma empresa de pescados, então nós temos uma área específica que cuida só de pescados, que representa 70% das nossas compras, e para cada um foi desenvolvido um critério e um mapeamento de processo para chegar nesse ponto. O projeto começou em 2017, mas a automação do portal, que era o que a gente queria, começou em 2019. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, assim, mas foi feito alguns brainstorms, reuniões de alinhamento, revisão de documentação,
revisão de procedimento, e o portal subiu ali no primeiro semestre de 2020. Em julho de 2020, nós conseguimos subir um portal totalmente automatizado. E qual que era o critério, né? O que a gente queria trazer desse portal? Que trouxesse maior satisfação dos fornecedores. O que a gente sentia muito, conforme eu comentei, muitas vezes um fornecedor ele não tinha a real avaliação de como que ele estava sendo visto aqui dentro. Eu tive vários fornecedores que bateram na minha porta e falaram assim, poxa, eu achava que eu era bom, e quando eu via os nossos clientes internos, o pessoal criticava muito, então eles não tinham essa real percepção, e o inverso também acontecia. Às vezes aquele fornecedor que parecia ser tão bom, quando nós vimos os números não eram, então a gente passou a ter uma satisfação maior dos fornecedores quando eles passaram a ver as suas avaliações basicamente online, quando ele recebe uma RNC, quando ele recebe uma reclamação e a nota dele publicada. Existe uma transparência na comunicação. A gente fala muito em compras de compliance, governança de financeira, mas às vezes a gente não fala muito de transparência numa avaliação de qualidade, por exemplo. Hoje, esses fornecedores do portfólio, eles estão com a sua nota no portal. Esse portal, eu já vou mostrar ele logo em seguida como ficou, talvez o pessoal está um pouco ansioso, mas ele tem uma transparência tanto para ele como para nós. Então, se alguém perguntar hoje como está a avaliação e performance do fornecedor, hoje ela está transparente no portal. A gente tem um monitoramento e controle dos processos por esse portal também. Então, ele nos traz as não conformidades, planos de ação, todos os retornos, e teve uma diminuição absurda de retrabalho. Porque não só melhorou a qualidade da investigação, melhorou a performance dos fornecedores, como nós tínhamos muitas pessoas trabalhando, e às vezes você não conseguia analisar exatamente a análise de eficácia de determinada ação, se o fornecedor estava realmente melhorando seus processos. E qual que era a nossa ideia, né? Qual que é o nosso plano? É realmente a qualidade na fonte. Que o fornecedor, que o problema não chegasse na Gomes, que a gente conseguisse identificar os desvios de processo dele lá e a gente trabalhasse com ele. Então, esses são, vamos dizer, os pilares do nosso projeto, e a gente queria que essa ferramenta tivesse alguns atributos assim, essenciais, que tem essa figura aqui que ela é bem bacana, mas a gente definiu alguns critérios, né, como gestão de documentação, autocontrole, ações corretivas, laudos, gestão de não conformidade e controle da qualidade. Então, hoje o nosso portal e o nosso sistema, ele não é somente mais um sistema onde eu mando uma reclamação, um retorno, um plano de ação, mas uma gestão de controles. Eu já vou mostrar para vocês como ficou. Bom, estou falando um pouco rápido, mas basicamente esse é o nosso portal. Essa aqui é a carinha do nosso portal. Então, hoje nós temos um portal na web, onde cada fornecedor ele tem uma senha, ele tem um acesso e ele consegue entrar lá. E ele vê a nota dele, ele consegue identificar todas as reclamações que ele tem, todos os desvios de processo e qualidade, e ele coloca, e ele abastece esse portal com as informações, tudo numa base centralizada. Então, hoje, por exemplo, qualquer diretor, o presidente da companhia, se ele quiser saber a performance de um fornecedor, ele tem acesso no portal, e é a mesma informação que o fornecedor tem e nós temos aqui dentro. Então, isso para nós foi um ganho muito grande, porque a gente não tem mais Excel no processo, existe uma transparência no processo, aqui está um pouquinho a carinha dele, eu vou mostrar algumas funcionalidades, né? Por exemplo, o IQF do fornecedor, aqui está dividido por unidade, a gente pegou nós temos hoje um IQF médio de fornecedores, a nota média da nossa base por unidade fabril, aqui um exemplo de 2020, que fechou 98,11. Nós temos um ranking dos melhores fornecedores do mês, onde a gente sabe aqueles que estão performando, e também temos um ranking dos fornecedores que tiveram a performance menor. O que a gente implementou junto com isso? Hoje, os fornecedores que estão apresentando desvios, que apresentaram resultados de uma forma contínua,
abaixo do que a gente definiu como mínimo, nós fazemos planos de ação, estamos visitando os fornecedores para ajudá-los no processo. A nossa ideia não era simplesmente tirar o fornecedor do nosso portfólio, mas tentar ajudar com o nosso time de projetos para que o fornecedor melhore. E a gente tem feito, assim, algumas experiências muito bacanas, onde nós temos fornecedores, assim, desde multinacionais, fornecedores muito grandes, mas fornecedores muito pequenos também, que às vezes não sabiam fazer um ISTCAL, uma causa raiz, uma investigação, e algumas experiências que nós tivemos de melhorar o processo no fornecedor, ajudá-lo a reescrever um procedimento, nos salvou uma série de problemas que a gente poderia ter no futuro de reincidência de casos, que é o que tinha. No passado, o fornecedor respondia, daqui a 2, 3 meses voltava o mesmo caso. Então, o nosso foco tem sido todos os meses pegar os 5, 10 piores e fazer esse time de aproximação, e nós temos uma avaliação de todos eles numa base web, aqui um modelinho para vocês. O que nós temos também são as nossas reclamações. Hoje a gente tem uma estratificação de reclamação de qualidade de fornecedor, por tipo de fornecedor, por motivo, por tipo de serviço. Nós conseguimos analisar o tempo de resposta. Eles têm um tempo de resposta, né, para responder a causa raiz. A gente consegue medir se nós demos ok na análise, se a gente teve análise de eficácia. Então, isso tudo no portal. Então, é um portal que ele dá uma gestão de qualidade de fornecedores completa. E temos também todo o OTIF no portal. Então, falando um pouquinho de supply, né, o atendimento de fornecedores, mensalmente o time de SNOP, o time de PCP interage e eles lançam um atendimento já conectado com o RP, qual foi o nível de atendimento de cada fornecedor. Então, hoje o fornecedor, nós sabemos como está a qualidade do produto, como está a qualidade do serviço e como está o índice de entregas dele. Ok? Aqui mais um exemplo de auditoria. Um ponto importante. Nós também auditamos os fornecedores. Então, nós temos um critério por classificação de fornecedores. O time de qualidade de fornecedores hoje responde para compras, que não era assim há 4 anos. Esse talvez foi um ganho. O comprador ele passou a ter uma responsabilidade maior com a qualidade na fonte. É o que a gente tem dito, que o comprador na Gomes, ele tem que ser como se fosse um gerente de projeto, ele não é só negociador, então ele tem que realmente cuidar da sua carteira, mas desde a origem, né, pensando no end-to-end, que a gente fala tanto, e de acordo com critérios de criticidade que nós temos e volume negociado, nós temos auditorias nos fornecedores. Então, alguns fornecedores são auditados pelo nosso time, a gente tenta realmente analisar o processo e ajudá-los, como eu disse. Quando a gente junta tudo isso, nós temos uma nota final dos fornecedores, e o que a gente fez o ano passado, nós fizemos pela primeira vez, aqui está alguma fotinha, né? A primeira convenção de fornecedores Gomes da Costa. Foi um evento, nós planejamos fazer em fevereiro ou março de 2020, aí veio a pandemia, já tínhamos reservado o auditório, já tinha reservado o lanchinho para o pessoal, já tinha reservado um happy hour aqui em Santa Catarina, bem em Balneário Camboriú. Veio a pandemia, a gente atrasou e fizemos em agosto, totalmente online. Nós tivemos mais de 200 participantes e premiamos os fornecedores em 10 categorias. Então, nós procuramos reconhecer os fornecedores de acordo com a família de produtos que eles se enquadram, então o melhor fornecedor de embalagem, o melhor transportador e assim por diante, e reconhecemos alguns fornecedores que se destacaram em alguns segmentos, como fornecedores que se destacaram em entrega, que trouxeram algum projeto de inovação diferenciado, e fizemos esse primeiro evento, e queremos colocar isso como uma tradição agora na Gomes. Já estamos planejando fazer esse em 2021, também online, infelizmente, mas com os resultados de 2020. E aqui, para fechar um pouquinho, né, o nosso portal de qualidade, o nosso projeto de qualidade que a gente fez e automatizou, ele faz parte de uma estratégia de automação e de digitalização que nós temos na Gomes da Costa. Hoje, nos últimos 3, 4 anos, eu citei alguns aqui mais importantes, mas
nós trabalhamos, talvez o que a gente mais investiu energia e tempo e dinheiro foi em processos automatizados, processos digitalizados dos processos de supply. Então, hoje nós temos uma plataforma de compras, um SRM, nós temos o portal que eu mostrei um pouquinho para vocês agora. Hoje, todo o fluxo de homologação de fornecedores é um outro projeto que nasceu em paralelo com esse, mas ele é 100% numa plataforma, o fornecedor ele manda a amostra, ele recebe o resultado do teste dele, ele recebe o feedback 100% na web. Temos uma central de cadastro de materiais, que faz o nosso PDM com parceiro. Temos um portal de gestão de risco de fornecedores também. Temos um portal de contratos. E temos também um Power BI, junto com um parceiro, nossos indicadores de performance e alguns indicadores financeiros que nós temos. Eu acredito que a inovação, a digitalização, você não consegue fazer somente um pedacinho, como a gente fez, sem trabalhar nos outros. Então, o nosso desafio tem sido unificar essas iniciativas, ter realmente todas elas se conversando. Hoje eu digo que o nosso time de compras ele tem uma caixa de ferramentas mais do que tinha antes. Agora a gente tem que organizar um pouco essa caixa de ferramentas para saber o que usa, em que horas usa tal coisa. E talvez alguns perguntem, né, algo que eu não coloquei aqui, qual foi o resultado de tudo isso? O resultado foi que em 2020, por exemplo, 2019 e 2020, nós tivemos uma chuva de reclamações. O processo de RNC, de investigar, ele passou assim, os gestores de contrato da Gomes passaram a ser muito mais criteriosos. Então, todo mundo hoje quer participar do processo. Quando você implementa um processo desse, a gente tinha um nível de reclamações, no primeiro momento teve uma avalanche, assim, porque a gente passou a ser mais criterioso, passou a abrir não conformidade de entrega, não conformidade de produto, e os gestores de contrato que estão ali, tanto o time industrial, os times de serviço, os times de planejamento, passaram a participar mais ativamente. E isso tem sido muito legal, porque a gente tem conseguido realmente agora trabalhar nos processos. Se eu mostrasse o indicador de RNCs aqui, vocês iam ver, poxa, parece que piorou. Mas, na verdade, eram problemas escondidos que nós tínhamos e nós não sabíamos ou não eram investigados ou não eram tratados. Às vezes, o número, quando ele é muito bom, na verdade, nem sempre é um bom sinal, porque talvez a gente não esteja medindo da forma correta, e eu acredito que hoje a gente está num caminho onde a gente consegue realmente mostrar aonde estão os nossos calos, nossas pedras do sapato, para a gente realmente tratar os nossos problemas. Tá bom? Eu não sei se eu fui muito rápido, são 10h15. Aqui está o meu contato, está o meu LinkedIn. Quem estiver assistindo aí, é diferente não saber com quem está assistindo e quem está do outro lado. É um aprendizado novo, mas fiquem à vontade para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente puder ajudar. Estou